texto bíblico, mas antes de ler esse texto, eu quero pedir à igreja total reverência. Por favor, quero tomar essa liberdade como profeta de Deus. Não deixe eu ver alguns adolescentes conversando em cima, mascando chiclete. Eu não quero ver ninguém mascando chiclete no templo, porque a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Por favor, pula, arranque na boca, jogue fora. Qualquer pessoa que quiser ir no banheiro, eu te dou 2 minutos para você ir no banheiro. Depois só vai, depois se acabar a mensagem, ou acabar o culto. Por favor, irmão, nós estamos na casa de Deus. Aqui não é a casa da Dona Joana, no templo do seu Mané. Aqui é o lugar onde Deus se revela. Se quiser morrer, vá. Por favor. Aí fora, irmãos, se é adolescente, jovem, criança, coloque todo mundo para dentro do templo. E por favor, não converse. Porque se você conversar, eu vou chamar a tua atenção daqui de cima do culto. Temos 1h30, 2 horas para cultuar, irmão. E acha-se que bater papo, pastor Carlos, na hora do culto. Meu Deus! Tô bravo não, viu? Por enquanto não. Tá? Livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 5. Glória a Deus. Eu quero ler um texto extenso, mas eu preciso ler esse texto para você saber e conhecer o contexto desse texto tão maravilhoso. Capítulo 5 do livro das Lamentações do profeta das lágrimas, o profeta solitário, o profeta Jeremias. Diz-nos assim o texto bíblico: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e a nossa casa a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Minha arte nos arranque da sua mão. Com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele se enegreceu como um forno. Por causa do ardor da fome, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pela mão deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a morrer, e aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa na nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desvaiu o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Diga assim comigo: renova. Renova. Muito fraco, diga mais alto: renova. Renova. Os nossos dias. Como antes. Bendito é Deus, o Senhor, por essa bênção. Meus queridos, visando os últimos dias em que a igreja está na face da terra, nunca existiu tempos de angústias, tempos de lamúrias, tempos de ingratidão no meio do povo do Senhor, como nos dias em que nós estamos vivenciando. O profeta das
do profeta Jeremias, sendo ele um dos homens que Deus usara para vaticinar a história do cativeiro de Israel. Quando lemos a história da Bíblia, Deus, o Senhor, usando o profeta Jeremias para anunciar à nação de Judá que ela seria sentenciada ao cativeiro babilônico, que duraria 70 longos anos. Quando lemos a história do profeta das lágrimas, nós começamos a entender algumas coisas que aquele homem do Senhor, aquele servo de Deus, ele sofreu nos suplícios do seu ministério. Um moço de 20 a 22 anos que iniciava o seu ministério no meio de uma nação que outrora tinha conhecido Deus, pessoas obstinadas de coração, pessoas que haviam perdido o verdadeiro temor e amor ao Senhor seu Deus, que havia feito tantas maravilhas no meio do seu povo. Jeremias foi chamado para vaticinar as palavras, os oráculos do Senhor, em meio a tempos e a dias escabrosos, onde a presença de Deus ela se manifestava por muita rara, de uma forma muito rara. Quando lemos a história do profeta, nós agora na nossa escola bíblica, nós iremos falar sobre a vida desse abnegado servo do Senhor. Quando lemos a história do profeta Jeremias, nós descobrimos algumas características de um homem de lágrimas, de um homem de renúncia, de um homem que conhecia e vivia diante de Deus, seja em qual fosse a circunstância da sua vida. Quando lemos e conhecemos a história desse homem de Deus, nós descobrimos que ele tinha toda a razão para ser o profeta das lágrimas. Ele foi um homem de Deus, o Senhor disse para ele: Jeremias, eu preciso de ti, eu preciso da tua vida, mas você não pode constituir um matrimônio, porque mulher nenhuma jamais suportará viver com um homem que vai sofrer os suplícios que você sofrerá. Eu preciso que você caminhe comigo, confiando em mim, acreditando na minha palavra, crendo no meu nome, sabendo que eu sou o Senhor que te chamo e que te coloco por cidade fortificada, por muros de bronze. Ninguém pode até pelejar, eles lutarão, pelejarão, tentarão te destruir, mas eu os assoprarei com o assopro da minha boca. Esse homem de Deus, ele profetizou. O que aconteceu na nação de mais terrível, que foi o seu cativeiro. Você sabe o que é um cativeiro? Meu Deus! Você sabe o que acontece no cativeiro? Eu ouvi um menino esses dias, eu reclamei na hora. Na hora, pastor Cardoso. Minha esposa está ouvindo esse que está errado. Que está dizendo lá: eu sou o Deus. Ele está repreendido no nome de Jesus, Satanás. Por que, pastor? Porque Satanás, Mesaque e Abednego são nomes pagãos. São nomes oferecidos a pseudos deuses. Abednego